a ele que eu só como se for por 2. Mas tem de 100 também, rapaz. Tem de 100. Coco mais baratinho. Um caroço penosinho. Ser tu uma benção. É. Tá igual aquela Pastor, história agora eu tô entendendo o que é aquele negócio do retetê que o povo fala, pastor. Então, no negócio do retetê que o povo fica rodando. Retetê, E eu olha não aí. entendi o que é aquilo ali, agora eu tô entendendo. Olha aí, tá vendo? Seu Muito bem, Daniel. seu raciocínio tem uma total ligação. Hoje em dia mesmo, hoje em dia a gente tem aí um crescimento daquelas igrejas emergentes, por exemplo, os pastores coaches e tudo mais. O público dele é esse pessoal que gosta de manifestação visível. Exatamente. E tudo mais. É isso É. mesmo. É isso mesmo. Quando, não é? Quando eu publiquei... Agora é certo que, veja, a gente está falando em plano do século XXI. Por exemplo, quando o movimento pentecostal surge, que é o fruto desse meu livro, que foi a minha dissertação, quando o pentecostalismo surge, obviamente que as igrejas históricas que a gente está falando aqui, igrejas oriundas da Reforma Protestante, entre elas a presbiteriana, reagem ao movimento pentecostal. Por quê? Porque o movimento pentecostal surge do meio dela. Então, essa igreja está ameaçada agora a perder seus membros. Então, ela vai chamar a seita pentecostista, um grupo de pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, etc. e tal. Então, há essa reação. Mas 100 anos se passaram, esse grupo se solidificou, tem agora raízes que ramificou-se. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Eu fui convidado uma vez por um pastor presbiteriano foi assim que esse livro foi lançado, para falar numa escola dominical, e ele pediu para eu fazer a exposição do livro, resumidamente, obviamente, e pediu para... Assim, aí na palavra inicial ele só está conosco, pastor Zé Roberto, já veio outras vezes, tudo tal. E ele vai me falar nessa manhã sobre a ameaça, né, que é o movimento pentecostal e neopentecostal, ainda nos dias de hoje, para nossas igrejas, né? Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu digo, mas eu não disse que eu ia falar sobre isso, porque... Aí eu entendi o que ele quis dizer, mas o objetivo é outro. Eu disse, o reverendo fulano, ele está lembrando de um trabalho que eu escrevi, que foi minha dissertação, que de fato lá no passado existia isso, mas veja, gente, com toda a sinceridade, o movimento pentecostal e neopentecostal, ele está preocupado em alcançar membro da igreja presbiteriana? De jeito nenhum. Ele não somente não está preocupado, como ele nem quer um presbiteriano lá. Está perdendo o membresia quando começam a assistir os pastores presbiterianos. Então, para que eu vou querer? Para que eu vou querer? Que sejamos sinceros também, que vindo um pentecostal ou um neopentecostal para a nossa igreja e abrace a fé reformada é uma coisa, mas que venha para estar fazendo memória o tempo todo do IRTT dele lá e tentando implantar na nossa... lá fica. Irmão, que Deus te abençoe, vai lá em frente. O professor, me desculpe, mas segundo o senhor conhece de história e sabe do surgimento das seitas, que elas surgiram. O pentecostalismo, o surgimento dele é muito parecido com as seitas do Brasil, as seitas que existem por aí. Então, olha, Lucas, você vai me fazer um favor. Nunca esqueça esse favor que eu vou lhe pedir. Anota essa pergunta, porque se a gente tiver o módulo lá sobre pentecostalismo e neopentecostalismo, eu respondo. Vou fazer essa ruindade. Para você fazer o minicurso. E o restante também. Olha, tá vendo? Tem pergunta para ser feita sobre pentecostalismo. Prossiga. Eu amo os irmãos pentecostais. Deixo isso bem claro. Não, mas não faça isso não, você está criando um monstro. Nada que a gente não possa, em primeiro momento, dizer o seguinte: todo movimento que surge ameaçando a hegemonia de movimento já existente, todos os movimentos foram vistos como seitas. Entre eles, o próprio cristianismo. Então, isso é muito comum, né? É muito comum. Agora, é muito interessante o estudo do movimento pentecostal e neopentecostal, que é o que a gente pretende fazer com esse novo minicurso. Tranquilo? Só uma pergunta. Quando começou a chegar
negros. Quem está perguntando, Carlos, né? Quando começou a chegar escravos aqui no Brasil? Eu vou te dizer por alto. Eu tenho aqui, eu tava, não, eu não anotei não, mas vai chegar torno, eu vou te dar a resposta com certeza, mas eu acho que em 1538, na década de 30 já vai chegando levas para cá. Né? É aquilo que eu falei, é o período pré-colonial, os índios é o período que eles estão naquele processo de escampo, depois fogem, e a necessidade agora... 1538, né? Olha aí, tá vendo? Ok, obrigado. Sabe por que eu lembrei, Silvão, dessa resposta? Não foi nem que ninguém me fez. Sabe por que foi que eu lembrei dessa data? Vou responder que nem um doido. Isso porque eu guardei tudo na minha mente e apontou para o nariz. Então, veja, a data é mais ou menos essa, 1538, Carlos. Tranquilo? Gente, Cleiton, pergunta. Rapidinho. Ainda sobre aquela condição de pentecostais e reformados. Recentemente, eu acredito que faz 1 ano e meio, que eu me deparei com o bispo Walter McAllister. Acredito que o senhor já conhece e a maioria também já conhece. Que ele veio com uma nomenclatura nova para isso. Pentecostal reformado. Né? Em que, assim, lançou um livro com base nisso. Né? E eu queria que o senhor dissesse algo sobre isso, porque é algo que, assim, muita gente já se identifica. Inclusive, eu consigo palmilhar nessa região aí, nesse cenário, viu? Cleiton, você vai me fazer um favor. Nunca esqueça esse favor que eu vou lhe pedir. Eita, Jesus. Anota essa pergunta. Na próxima porque se você fizer essas perguntas e eu responder, não vai ter mais módulo. Eu sou besta de responder. A gente vai ter que fazer de todo jeito agora esse outro módulo. Marca a data logo aí. Tem no mínimo duas perguntas aí. Eu já vou dizendo, Cleiton, eu já vou dizendo para você, assim, para apimentar a situação, que não existe essa nomenclatura, não pode existir de forma alguma. São dois movimentos completamente distintos. Ô, Eric, me perdoe, mas... Não tem como ser... Não tem mas como você pode ser continuista, você pode ser continuista sem ter que ser pentecostal, porque o pentecostalismo é um movimento. Então, mas me perdoe, assim, tem um pouco de conhecimento quanto a isso, mas o que eu já li e já ouvi dele, ele consegue palmilhar nos dois cenários, assim, e sustenta essa nomenclatura para pentecostal reformado, tá? A gente vai estudar isso lá, quando a gente chegar lá no... Eu tenho um amigo que é discípulo dele e tentou me convencer durante 4 anos no seminário, mas tudo bem. Mas não há convencimento, não. É só questão de conhecimento mesmo. Não, eu entendi, Cleiton, entendi perfeitamente. Voltando aqui ao tema, professor, eu li aquele artigo lá do Agnes e lá falava dos protestantes que estavam aqui, né? Existiam protestantes aqui e tem lá o pessoal que era os luteranos que chegaram aqui, que tem mais de 800. E esse pessoal que veio, eles não vieram com essa ideia de catequese também, eles só vieram, ficaram fechados entre as comunidades deles mesmo, foi isso mesmo? Foi. Então, na próxima aula, que vai ser a última, a gente vai estudar o restante do material que até agora nós não vimos, que vai ser os 3 períodos identificados como o período do protestantismo brasileiro. Então, nós temos 3 momentos do protestantismo brasileiro. É o protestantismo de invasão, que a gente vai ver na próxima aula, que é com os franceses e holandeses. A gente vai ter o protestantismo de imigração, que é com a chegada da família real 2 anos depois, com os acordos feitos em 1810. E a gente vai ter o protestantismo de missão ou conversão, que vai ser fruto ali em meados do século XIX. Aí, Josué, todos esses detalhes você vai entender o porquê do funcionamento. Por que é que tem um grupo de protestantes aqui e que, de repente, não evangeliza, vai esperar somente Caleb vir em 1855, Simonton vir em 1859, porque eles não evangelizam. Então, esses detalhes a gente vai ver na próxima aula, vai ser a nossa última aula.
Gente, alguma pergunta específica sobre esse contexto aqui, do que vimos hoje? Pode ficar totalmente à vontade. Eu tinha uma. Eric, deixa o reverendo Estevão fazer. Com certeza. Eu passo a palavra para você. Com certeza. Quem está na terceira idade tem primazia, né? Ele tem primazia, o reverendo Estevão, viu, Eric? Ele tem primazia por alguns motivos. No concílio é o seguinte, é quem está mais distante, então ele está em João Pessoa, e outro motivo é a idade, então ele tem 2 motivos favoráveis a ele. Reverendo, olha, é rapidinho, mas é sobre essa questão da presença negra no Brasil. São duas perguntas. A primeira, talvez só para dizer sim ou não. E a segunda, talvez comente. É o seguinte, em 1888, quando houve a decretação da abolição, então eu já li estimativas dizendo que, naquele momento, havia mais negros do que brancos no Brasil, na composição da população. A comunidade negra era muito maior do que a comunidade branca. A minha pergunta é se na sua pesquisa isso se confirma, né? Uma outra, colocando logo a outra questão, é que eu li um tempo atrás, talvez o senhor conheça esse livro, um livro, não sei, era uma pesquisa que concluía que a religião, a crença pentecostal, o pentecostalismo, vou dizer assim, era a religião mais negra do Brasil. Apontando na oportunidade, eu depois posso até me lembrar do livro que eu tenho e mostrar melhor, mas apontando na oportunidade que, apesar de toda a movimentação das comunidades negras em torno do resgate da religião afro, essas coisas todas, mas hoje no Brasil a religião mais negra é uma vertente da religião protestante, no caso, o pentecostalismo. Então, não sei se o senhor pesquisou esse enfoque aí, o que é que o senhor poderia dizer sobre isso? Veja, eu nunca me detive, eu nunca vi essa informação da predominância maioral, né, em ser negros ali quando acontece a abolição. Mas, pela lógica, isso é possível, né? Eu acredito que de fato faz sentido, mas eu vou me inteirar e tentar Perdão, botei um pouquinho de... Ainda tem suco? Se tiver suco, eu quero, irmã Helena. Eu quero e todos querem. Tá, pastor, eu vou mandar pro Sedex. Mande, que vai ser bem-vindo. Todo mundo quer. Vou mandar pro Sedex. Tá bom. Obrigado. Suco ó, que meu irmão faz, ó, de goiaba daqueles. Ótimo. Obrigado. Então, voltando, reverendo Estevão, eu acredito que há essa possibilidade mesmo de haver uma predominância negra, mas eu vou me certificar. E se algum de vocês notarem isso aí, encontrar, vai ser bom. E a outra questão... Opa, filho. Eita, perdão. Nos próprios filmes, você vê uma retratação das pessoas do pentecostalismo nos Estados Unidos, mais uma população negra, sim. de baixa renda, essa coisa toda. Então, veja só, o movimento pentecostal, estudar o movimento pentecostal é algo fantástico. Porque, por exemplo, o nosso ponto de partida, quando a gente for ver o minicurso, se o seminário aprovar, né, obviamente... Oi? Abra logo as matrículas. Joel. Veja, a gente vai estudar a partir de uma provocação, porque nos 500 anos da reforma, que aconteceu em 2017, né, aqui, né, por incrível que pareça, a Assembleia de Deus comemorou a reforma alegando que o movimento pentecostal é oriundo da reforma protestante. E aí a gente vai ver o porquê que eles se baseiam nisso, né? Na realidade, só um pontinho aqui, né? O movimento pentecostal,
nuances do pentecostalismo a gente vê desde o segundo século já, né? O Montano e tantos outros personagens que vão surgindo. Então, a ideia é a gente... Eu ia dizer agora, Montano era pentecostal. A gente vai estudar essa linha e saber porque o movimento pentecostal ele não é fundado a partir do segundo século com Montano, e sim na Rua Azul a partir de 1806. Todos esses detalhes a gente vai ver. Então, a segunda pergunta que o reverendo Estevano me fez foi em relação a essa predominância pentecostal, né? Ser negra. Isso é fato. Né? É certo que tem mudado, mas por que é fato? Porque o pentecostalismo ele é nutrido na sua origem a partir de classe de pessoas marginalizadas. Por exemplo, negros e mulheres. Então, esses grupos que não tinham espaço absolutamente em lugar nenhum, vai ter espaço dentro do movimento. E interessante que até os dias de hoje, estou falando aqui no Brasil, 100 anos depois, ou 110 anos depois, né, o movimento preserva a importância das mulheres dentro dele, a ponto que elas são vistas como grandes profetisas. Né? Então, isso aí é somente um aperitivozinho do que a gente vai ver, se Deus permitir, lá no curso. As irmãs do Cox. Exatamente. As irmãs do Manto. Deixa eu... Alguém está querendo entrar aqui, Cícero. Sobre o que foi dito hoje em relação a essa questão do que foi colocado, né, do funcionamento da predominância da religião católica, né, da questão da importância dos jesuítas e também porque eles foram expulsos e outros detalhes a mais que foram vistos. Vocês querem fazer algum comentário? Ficou claro isso aí? Eu estou com a minha pergunta aqui guardada ainda. Opa, desculpa, Eric. Então, eu estou lançando lançando a oportunidade para que vocês façam pergunta, e as perguntas podem ser feitas depois de Eric. Eric, pode perguntar, irmão. Na realidade, já é basicamente no que o senhor falou agora, e a minha pergunta seria o seguinte. A gente vai ver o islamismo chegando na África 635, 650, né? Lá em Cartago, já em Alexandria e ali nas regiões dali chamada oriental, né? Na África Oriental, se é que eu posso dizer isso, que naquele momento era. Mas, então, os negros que vêm para cá, já em 1500 e pouco, não tinha nenhum vestígio de islamismo ali, não? Ou o islamismo não chega junto com esses negros também? Ou não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação? As regiões dos negros que vêm para cá, né, pelo menos no estudo antropológico, sociológico, a raiz é afro mesmo, é afro. Agora, é certo que, no decorrer da história, tem resquícios que vão sendo passados e há, obviamente, na religião africana, né, já nesse período aí, da vinda para cá, esse sincretismo religioso também. Isso é fato. Isso é fato. Mas esses negros que vêm, necessariamente, eles não são islâmicos. Não são ligados à religião islâmica. Pela região que vem, né? Não são. Ou seja, mesmo sendo 1500, já tendo passado aí mais quase 1000 anos, né? A África ainda não tinha sido islamizada, né? Ainda não. Não necessariamente. Pelo menos, não é que a África não tivesse necessariamente sido, mas essas regiões da África, desses negros que vêm, estava mais, se é que a gente pode usar a expressão, estava mais pura. Preservando a religião deles. Então, era basicamente a religião própria deles mesmo. Exatamente. Como foi a do índio propriamente daqui no Brasil. Correto. Eis até porque, Eric, a facilidade do domínio, da compra. Né? Porque se, de repente, eles tivessem a predominância islâmica, aí era guerra. Para o confronto. Mas não, é uma religião apaziguada, uma religião dominada. Entendeu? Só complementando, eu assisti parte do documentário de Darcy e ele vai falar
que alguns negros perto aí mais do Oriente, né, eles foram, de certa forma, tiveram contato com os árabes. Sim. E aí eles aprenderam muito da cultura árabe, inclusive o manejo de plantação, de gado. Exato. E, de certa forma, alguns negros que se sentiram mais marginalizados, talvez tiveram mais relutância, foi justamente esse pessoal que foi já dominado ou tiveram a influência dos árabes. Então, talvez aí não foi forte, né? Mas aí tenha tido alguma influência. Exatamente. E você tem que lembrar que a religião, particularmente desses povos que vêm, né, desse negro que vem, é a religião da oralidade. A religião islâmica é a religião da escrita, assim como o cristianismo, a religião da escrita, ou seja, há um livro divino, há um livro sagrado. Tanto é que agora, por incrível que pareça, nos círculos acadêmicos, como, por exemplo, nessas pós-graduações em ciência da religião, a gente está vendo pessoas estudando especificamente religiões ágrafes, ou religiões que não têm uma escrita da sua história. Tem um rapaz mesmo que estudou lá na Católica, fez história e depois fez ciência da religião, mestrado. O trabalho dele foi fazer uma teologia da religião da Jurema. Veja, que ousadia. E ele conseguiu, através de trabalhos da oralidade, né? Então, não é uma religião que tenha preservação a partir de um livro, tem através de práticas, né, exercidas e através da oralidade. Não sei se te respondi, Eric. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Algum comentário que queiram fazer? Tenho que sair agora porque chegou a hora. Nesse período de catequese de índios e negros no início, houve algum movimento inquisitório no Brasil da Igreja Católica, né, com relação à aplicação da Inquisição a outros deuses aqui no Brasil? Sim, houve, claro. Então, porque veja só, entre esses negros e entre esses índios, né, a gente está falando de um grupo dominado, totalmente dominado, sem força para reagir ou sem saber que tem força. Então, não há Inquisição porque o máximo era fugir, né? E os negros que fugiam, obviamente, por não conhecer os caminhos como os índios, eram presos cedo ou mais tarde, né? E aí sofria as consequências, não necessariamente por causa da religião, mas sim por causa da fuga. Mas essa presença, particularmente falando, dessa Inquisição por parte da religião, isso se dá mais agora com a presença dos protestantes que vêm para cá, ainda no século XVI e mais intensamente no século XVII, com a presença dos holandeses, é quando a gente vai ver na próxima aula. Ok. Gente, eu queria mais uma vez agradecer imensamente pelo tempo aqui com vocês, né? Cada vez, estou falando por mim, estou falando por outros módulos também, em relação aos minicursos que vocês estão fazendo. Sempre que colocarem no grupo que vocês estão alguma palavra, não necessariamente professor, mas ao curso, isso é bom porque isso incentiva o seminário a investir, né, e ter continuidade a esse projeto, que é um desejo nosso, né? Mas isso é necessário que haja esse feedback. Então, quanto mais comentários vocês colocarem lá, mas fique totalmente à vontade, né, se quiserem ou não. Isso é importante. Tranquilo? Roselito vai quebrar aquele galho como sempre tem quebrado, ele depois baixa aí esse momento e disponibiliza lá para vocês assistirem novamente e para aqueles que não... Os 3 primeiros tempos já estão lá, o link lá no YouTube já. Ótimo. Boa noite, gente. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Grato. Tchau. Rapaz, boa noite. Deus abençoe a todos. Ei, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até logo. Boa noite. Boa Boa noite. Até quinta-feira. Até, se Deus quiser. Abraço para vocês. Ai.